Graças a Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, da forma como Abraão ergueu as mãos para os céus, eu também ergo as minhas mãos para os céus neste momento, para abençoar todos aqueles que estão atentos a essa programação e almejam uma vida tal e qual Abraão teve. Uma vida de conquistas, uma vida de sucesso, mas uma vida de sacrifício. Uma vida de obediência à tua voz, à tua palavra. Uma vida de sacrifícios após sacrifícios, dia após dia após dia. Porque a fé viva, verdadeira, inteligente, remete ao sacrifício, exige o sacrifício. E Abraão provou, e foi aprovado e aprovado, e provou a sua fé em ti, meu Pai, agindo, executando, obedecendo a tua voz, a tua palavra. Que cada pessoa que me ouve neste momento venha ser coberta desse entendimento, dessa visão, desse entendimento que o Espírito Santo dá. Ó, meu Pai, essa criatura que está enferma, doente, desempregada, aflita, desesperada, por qualquer que seja a sua situação, esteja num hospital, numa clínica, num presídio, onde quer que ela esteja, está me ouvindo, ela seja coberta da tua presença, da tua graça, da tua compaixão, da tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, hoje nós começamos a seguir a trajetória de Abraão. A trajetória de Abraão. Desde quando ele foi chamado, desde quando ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Eu fico imaginando Abraão no seu tempo. Eu fico imaginando ele vivendo no meio do paganismo, no meio da incredulidade. Aliás, todas as pessoas tinham fé em muitos deuses. Quanto mais deuses elas criam, mais força, mais vigor, mais sucesso elas acreditavam ter. E era justamente o contrário. Abraão, como tinha sua esposa estéril e já tinha, obviamente, apelado para todos os santos, todos os deuses, e mesmo assim sua vida não mudava, então ele desesperou-se e não quis mais saber de deuses nenhum. Até que o próprio Deus, o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Senhor dos céus e da terra, o chama dizendo: Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai. Sai para a terra que eu te mostrarei. Esse foi a primeira palavra que Deus falou com Abraão. Quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Em seguida, imediatamente, Deus continuou falando. Ele, no versículo 2, diz assim, Gênesis 12, ele diz assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra, sim, serão benditas. Quer dizer, Deus, logo após ter lhe dado a ordem de sair da sua terra, de deixar tudo para trás, Deus entra com a promessa, a plenitude da promessa de Deus, a plenitude da bênção, porque em todas essas promessas aqui, no versículo 2 e 3, não falta nada, absolutamente nada. A plenitude de Deus é passada para Abraão. A herança que Deus dá para Abraão é perfeita, é completa. Primeiro ele diz assim, far-te-ei uma grande nação. Abraão, era só ele e a mulher dele. Abraão tinha em Sara, sua esposa, uma mulher estéril. E ele vinha tentando ter filhos há muitos e muitos anos. Mesmo tentando ter filhos, Abraão jamais teve a discrepância de buscar ter filhos com outras mulheres, que ele poderia, não era imoral. Ele poderia dar à luz, poderia trazer filhos com servas, ele poderia gerar filhos com outras mulheres, ele poderia, como era costume naquela época. O homem naqueles tempos precisava de filhos, especialmente filhos homens, para que a sua tribo, a sua clã crescesse e ele pudesse não apenas se defender dos seus inimigos, mas também suprir a necessidade da sua casa, da sua família. Então ele precisava de filhos. Então era legal, não era imoral ele gerar filhos com outras mulheres, tanto que mais tarde Sara instigou Abraão a ter filho com a sua empregada, Agar. E Agar deu à luz a um filho. Porque Sara o influenciou a fazê-lo. E que não era imoral, que não era ilegal. Mas Abraão, até aquele dia, Abraão estava com 86 anos, ele vinha tentando filhos, orando, esperando em Deus. Mas aqui na promessa, no versículo 2 de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, Deus promete uma grande nação. Mas, poxa, como é que eu vou ter uma nação se a minha mulher é estéril? Aí é que está. Aí é que está. Deus dá força e condições para acontecer o impossível. Não foi Deus que gerou esse filho no ventre de Sara. Não, foi Abraão. Mas Deus lhe deu forças. Não apenas ele, mas também deu condições
para Sara dar à luz a um filho, mesmo tendo uma idade avançada de 99 anos. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja que quando a obediência à palavra de Deus, quando a pessoa obedece, quando a pessoa segue, arrisca aquilo que o Senhor determina, ela está mostrando fé. Mas não é uma fé sentimento, não é uma fé emotiva. Não, é uma fé que envolve o sacrifício, porque para você deixar de olhar as circunstâncias e olhar para a palavra de Deus, olhar para o invisível, você precisa de sacrificar. Você tem que sacrificar, porque você sacrifica o seu coração, as aspirações do seu coração, para fixar a sua mente na promessa de Deus. Quer dizer, há conflitos entre o coração e a mente, entre o sentimento e a inteligência, o intelecto. Por isso, nós batemos na tecla para as pessoas receberem o Espírito Santo. Porque só quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, no batismo, no selo, na marca do Espírito Santo dentro de si, é que ela consegue vencer a sua carne, quer dizer, consegue vencer o seu coração, consegue vencer os seus sentimentos, consegue vencer as suas paixões, consegue vencer o coração que é desesperadamente corrupto e enganador. Abraão não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não havia vindo ainda. Mas ele, com certeza, foi instruído, inspirado pelo Espírito Santo para obedecer à voz de Deus. E Deus então diz, olha, Abraão, farei de você uma grande nação. E tem mais, abençoarei você de forma que o seu nome será grande. E verdadeiramente, Abraão não apenas foi grande no sentido de pai de muitas nações, ele tem filhos na fé inumeráveis, não se pode contar os filhos de Abraão, porque são inumeráveis, como as estrelas no céu. E Abraão teve o seu nome, Abraão, engrandecido, não apenas no seu tempo, mas por toda a vida. Por exemplo, quando a pessoa morre, que é de Deus, no caso de Lázaro, Lázaro morreu e foi direto para o seio de Abraão, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, quer dizer, foi levado para os braços de Abraão, para junto de Abraão, o pai na fé. Quer dizer, Abraão trabalhou enquanto estava aqui no mundo, serviu a Deus aqui no mundo e continua servindo a Deus lá nos céus, porque ele tem os seus braços abertos, aguardando aqueles que são salvos, aqueles que vivem a fé que ele viveu, a fé de obediência, de sacrifício, de resistência ao coração e submissão à palavra de Deus, ao intelecto, à mente de Deus. Ó, vai para lá, vem para cá. Assim que aconteceu, amiga e amigo ouvinte. E diz mais, e tu serás uma bênção. Deus falando para Abraão, tu serás uma bênção. Você será a própria bênção. Em outras palavras, você será a própria fonte de águas, a fonte de águas vivas. Quer dizer, Deus faz nada mais, nada menos do que 7 promessas, dá 7 bênçãos para ele. E diz mais,
para que os seus inimigos, os inimigos de Abraão, os invejosos, não venham tocar em Abraão, Deus disse para ele, olha, eu vou abençoar os que abençoarem você, Abraão. Eu vou abençoar os que abençoarem você. Mas também vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você. Eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você. Eu tenho tanta certeza disso, tanta fé como tenho fé em meu Deus. E tão certo como Deus existe, essas palavras são verdadeiras. O diabo sabe disso. As pessoas que não sabiam, fiquem sabendo. Se você me odeia, se você fala mal de mim, tudo que você falar contra mim vai se voltar contra você. Não que eu esteja desejando isso. Repito, eu não quero isso para ninguém. Pois se o meu Deus não tem prazer nem na morte dos perversos, como que eu, tendo o espírito dele, vou ter prazer na morte dos perversos? De jeito nenhum. Mas o que está escrito e vai ser cumprido. O que está escrito verdadeiramente vai se cumprir. Se não cumprir hoje, vai cumprir amanhã. Se não cumprir amanhã, vai ser cumprido na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, mas vai ser cumprido. Não vai passar em branco. Você pode ter certeza disso. Não vai passar em branco. Aquilo que mandarem para mim vai voltar de forma cruel para com a pessoa que enviou. Aquela maldição. Quantas pessoas já fizeram macumba para mim? Quantas pessoas já fizeram macumba e pais de santos e mães de santos, e tanta gente fez trabalhos de bruxaria, feitiçaria, magia, no cemitério, no alto do monte, na Mata Virgem, nas cachoeiras, nas encruzilhadas. Quantas pessoas fizeram? E eu estou aqui. E elas? Só Deus sabe onde estão. Minha amiga, meu amigo, aqueles que abraçam a fé no Deus de Abraão, que vivem a fé no Deus de Abraão, que seguem as pisadas de Abraão, têm essa bênção. A bênção de que quem abençoá-los serão ou será abençoado. E quem amaldiçoá-los serão amaldiçoados. Está aqui escrito no Gênesis 12, versículo 3. Então, Deus falou para Abraão, farei de ti uma grande nação. Primeira bênção. Abençoarei. Segunda bênção. Engrandecerei o teu nome. Terceira bênção. Serás uma bênção. Quarta bênção, quarta promessa. Abençoarei os que te abençoarem. Quinta promessa. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sexta promessa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sétima promessa. Quer dizer, 7 promessas. 7, você sabe, é o número da perfeição, o número de Deus. Então, Deus promete a si próprio para Abraão. Essa é a realidade. Você que está assistindo, participando dessa programação agora, saiba que nós, quando ouvimos e obedecemos a voz de Deus, temos a sua proteção. E pode vir um inferno, o diabo, Satanás, pode vir bruxaria, feitiçaria, podem os deuses desse mundo se juntarem, todos eles, e vão cair por terra. Aliás, nós já fizemos até duelo dos deuses no Maracanã, e os deuses foram derrotados. Porque o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, esse Deus funciona. Porque
ele não pode ultrapassar a palavra que saiu da sua boca. O que ele determinou tem que cumprir. Chova, faça sol, não importa as circunstâncias, vai se cumprir. Quer a pessoa creia ou não creia, não interessa. Quer a pessoa goste ou não goste, não interessa. Aquele que anda nos passos de Abraão tem a plenitude da proteção divina. A plenitude da proteção divina. E o diabo sabe disso e não pode tocar. Se pudesse, eu não estaria aqui falando com vocês nesta manhã. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ande nos passos de Abraão e a sua vida será abençoada. O seu futuro está garantido. Só depende de você. Você tem escolha de rejeitar ou abraçar a fé abraâmica. Você que sabe. Se você abraçar a fé abraâmica, siga esse caminho e a sua vida será como a de Abraão. Agora, para você seguir a Abraão, ou os passos de Abraão, você tem que sacrificar como Abraão sacrificou. Ele teve que sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Ele teve que deixar tudo para trás. E você também tem que deixar o seu tudo para trás. Colocar o seu tudo no altar. Toda a sua vida ali no altar. E aí, deixa o resto que Deus o fará. Pelas vezes que me entristeci e você me alegrou, pelas lágrimas que derramei e você enxugou, eu te agradeço. Quando eu leio esse texto aqui, que Deus determinou para Abraão, quando eu leio isso, eu tenho aquele temor e tremor, mas também tenho aquela alegria de saber que a nossa vida depende daquilo que nós falamos. Jesus disse: pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Então, se eu condeno alguém, eu estou me condenando. Se eu condeno alguém que seja de Deus, que tenha a bênção, a unção de Deus, a unção divina, não tenho dúvida nenhuma que eu serei condenado. Se eu abençoo alguém que tenha unção divina, eu serei abençoado. Quando a pessoa abençoa aqueles que são de Deus, elas são abençoadas. Inclusive, muitos irmãos têm as vidas amarradas, secas, como uma figueira amaldiçoada, justamente porque falam de pessoas que são ungidas por Deus. Então, eu não preciso me defender. Eu não preciso me defender daqueles que jogam palavras venenosas contra nós. Essas pessoas vão pagar com as suas próprias vidas aquilo que elas lançam contra nós. Não porque eu queira, mas porque está escrito, está determinado. Eu perdoo quantas pessoas têm falado: ô bispo, por favor, me perdoa. Eu perdoo, claro. A verdade é a verdade e não se pode maquiá-la. Nós vamos agora ouvir um testemunho. Vamos ouvir. Meu nome é Ingrid e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito vazia, eu tinha muitos complexos, eu me inferiorizava muito, eu guardava tudo dentro de mim, eu não me abria com ninguém, eu era completamente insegura, eu me envolvia com muitos rapazes, tentando me preencher, mas isso não me preenchia, eu continuava vazia do mesmo jeito. Diante de todos os meus complexos, das minhas tristezas, de tudo que eu guardava dentro de mim,
Mesmo tendo uma vida boa, uma família estruturada, eu não passava necessidade, eu tinha tudo para ser feliz. Foi olhando para mim, por tudo que estava acontecendo comigo, que eu cheguei aqui. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu entendi a importância de ser batizada com o Espírito Santo, porque eu sabia que tudo o que eu queria estava no Espírito Santo. E foi assim que eu comecei a buscar o Espírito Santo. Nesse jejum de Daniel, eu me despojei de tudo. Eu deixei muitas amizades da escola, eu deixei a rede social, eu não me envolvia tanto com esse mundo. Parei de ver televisão, as notícias ruins que aconteciam. E eu me envolvi mais com Deus. Eu lia mais a Bíblia, eu lia os livros da igreja, eu orava mais, eu jejuava mais. Eu buscava Deus em todos os lugares. Foi quando um dia eu recebi o Espírito Santo. Eu estava trabalhando e uma obreira, ela me mandou uma mensagem, um vídeo, explicando o que era o batismo com o Espírito Santo. Nesse momento eu corri para o banheiro e ali eu me entreguei 100% para Deus. Eu falei que eu não aceitava sair desse jejum sem o batismo com o Espírito Santo. E aí, dentro de mim, naquele exato momento, eu senti uma paz, uma certeza imensa de que Deus estava comigo naquele momento. Hoje eu sou uma jovem completamente feliz, eu sou cheia do Espírito Santo, eu não preciso ficar me guardando mais, colocando tudo dentro de mim, porque eu sei que eu posso contar com o Espírito Santo. Hoje eu sou mais aberta com as pessoas, eu converso mais, eu me envolvi mais com os amigos da escola, para até tentar ajudá-los, a ver quem é o Deus que eu sirvo. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Quando vem uma luta, uma dificuldade, um problema, eu sei como enfrentar pela direção dele. Eu não me abalo, eu não fico triste, eu não fico guardando para mim, porque eu sei que eu posso contar com ele. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos encerrando o programa por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora, quando nós daremos continuidade a esse estudo de Gênesis, capítulo 12. Nós estaremos juntos novamente. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.